Bem, só recapitulando, né? Então, fazendo uma breve retomada do que a gente tinha apresentado, né? A gente falou um pouco das configurações do sistema, no que diz respeito ao acesso ao Polari, pode ser tanto via GovBR como o login do sistema próprio de cada instituição. Né? Depois também falamos dos perfis de acesso, seja ele um perfil de um servidor participante de uma determinada unidade, seja ele um perfil de chefia da unidade. Né? A gente viu lá aquelas telinhas de seleção de vínculos. Né? Depois disso, a gente iniciou apresentando para vocês, né, respeitada, então iniciamos ali com a apresentação do plano estratégico das unidades, né? Mostramos também que é um módulo que ele pode ser opcional para a instituição, ele não é obrigatório. Cada instituição pode customizar a utilização dele em conjunto com os outros módulos, que é o gerencial individual. Né? Depois, mostramos a questão do cadastro do plano gerencial, né? Dentro de todos os seus elementos, né? Processos de trabalho, atividades, entregas, e por aí vai. Né? E na sequência, depois do gerencial, apresentamos o cadastro do plano individual, que é lá na ponta, né, o servidor trabalhando, o plano do servidor de entregas. Tá? Até chegar nesse momento, agora, depois de tudo cadastrado, né, depois que a gente apresentou tudo, já somos capazes de cadastrar todos os planos, né? Mas quando a gente cadastra um plano, esse plano ele cai para a homologação de alguém. Certo? Então, já entrando aqui no objetivo do nosso encontro de hoje, né, a gente vai falar da questão do módulo de homologação. Como o Michele já bem adiantou, a gente vai trabalhar a homologação em dois aspectos. Né? Primeiro, a gente vai falar da homologação dos planos, né, seja ele plano estratégico, gerencial e individual. Tá? Depois disso, a gente vai entrar na parte de homologação das entregas do servidor e das justificativas que são possíveis ser cadastradas caso alguma entrega venha a não ser realizada, né? Como a gente viu também, acho que foi no último encontro. Tá bom? Então, a gente vai ter esses dois momentos na reunião de hoje. Tá certo? Então, aqui já de cara eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente ir direto para o sistema. Essa reunião de hoje, ela tem de ser um pouco mais curta, né? Em relação à complexidade que são a complexidade que eu digo nos detalhes, né, de cadastro dos planos. Aqui tende a ser um pouco mais rápido, e vocês vão ver que é uma coisa muito simples. Esse é um dos pontos positivos dessa questão da homologação. Tá? Então, eu vou compartilhar minha tela. Só um instante. Já deve estar aparecendo para vocês, né? Está, Walter. Pronto. Bem, que agora vamos botar a mão na massa, né? Vamos fazer aqui na prática, tá certo, gente? Aqui é a tela de acesso, né? Eu vou usar aqui uma credencial de uma chefia da unidade, para a gente primeiro mostrar aqui a questão do plano estratégico, tá certo, gente? Só um instante. Vejam que esse servidor que eu fiz login, ele tem 3 vínculos, tá certo? Um de chefia da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, ele é o pró-reitor adjunto, tá? É Joada, ele é o nosso pró-reitor adjunto, eu fiz o login aqui dele. Além disso, ele tem um vínculo como servidor, que ele é localizado na assessoria técnica da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e ele tem um outro vínculo como chefia da assessoria técnica, tá? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, eu vou acessar aqui no perfil ele como pró-reitor, para falar o seguinte: o plano estratégico, tá? Vamos seguir essa sequência, ó, estratégico, gerencial, individual, tá certo? No plano estratégico, ele tem uma particularidade em relação aos outros planos, que é o quê? O plano estratégico, ele tem a natureza que a gente chama que ele é auto-homologável. Então, assim, a partir do cadastro
do plano estratégico, ele já nasce homologado, tá? E isso lá nas primeiras lives a gente mostrou. A gente tem algumas configurações que a gente faz inicial, tá certo? Que diz respeito ao cadastro de unidades estratégicas, tá? Essas unidades vão receber os planos estratégicos, tá bom? Então, assim, lembrando que a gente vem aqui com configurações das unidades e a gente tem, aqui no caso da UFRN, 54 unidades de administração, ou seja, 54 unidades que o plano estratégico, ao ser cadastrado, a gente sinalizou que elas são unidades o quê? Auto-homologáveis, tá vendo? Além de ser uma unidade estratégica. Então, as proreitorias, né, a unidade mais macro, digamos assim, lógico, dentro da realidade de cada estrutura organizacional das instituições. Tá? Aqui é o caso da UFRN. E isso é muito importante de início, né, porque esse cadastro de sinalização da unidade ser auto-homologável que permite que ela cadastre um plano estratégico e que ele já nasça auto-homologado, certo? Bem, o plano estratégico é basicamente isso. Em relação à homologação, não existe o papel de uma chefia imediatamente superior para homologar. E isso a gente, nas nossas discussões, quando a gente foi desenvolver essa parte do Polar, a gente ficou pensando, por exemplo, uma pró-reitoria, né? Vamos pegar a pró-reitoria de gestão de pessoas. Quando a gente cadastra o plano estratégico, no fluxo de homologação mais natural, esse plano deveria subir para o reitor homologar, né? Mas a gente avaliou que isso não seria interessante, né? Porque poderia travar o processo de utilização do Polari como ferramenta do PGD. Que a gente sabe, né, da agenda do reitor, né, ele não ia ter tempo de ficar gerenciando isso. Qualquer alteração no estratégico ia cair para o reitor ficar homologando, e a sequência de todo o planejamento, tanto gerencial como individual, depende do estratégico. Então, a gente ia ficar com a dependência do reitor e a gente avaliou que isso ia travar um pouquinho o processo. Então, a gente criou esse conceito de unidade auto-homologável, tá? Que é uma unidade mais macro, uma unidade estratégica, que a gente chama. Tá? Esse foi a questão da homologação do plano estratégico. Agora, já passando aqui para o plano gerencial, na sequência, a homologação do plano gerencial, ele se dá em duas situações, ele cai para homologação em duas situações, né? Quando a gente cadastra um novo plano, tá? Assim que a gente cadastra, ele vai cair para homologação, ou quando a gente faz a edição do plano gerencial, tá certo? Então, essas duas situações, elas levam para uma necessidade de homologação. Walter, quem que homologa o plano gerencial da unidade? Eu vou já explicar aqui a lógica geral de homologação, né? Então, veja bem, a homologação de uma unidade, ela se dá pela chefia da unidade imediatamente superior, tá? Então, essa é uma regra geral de homologação. Tem algumas situações específicas, mas em termos de regra geral seria essa. Então, a chefia da unidade imediatamente superior é responsável pela homologação do plano daquela unidade imediatamente abaixo dela, tá certo? Então, aqui eu vou fazer um exemplo para vocês, tá? Eu vou fazer uma edição aqui no plano gerencial. Eu vou alterar o vínculo aqui de JOAD para a chefia da assessoria técnica, tá? Para que a gente possa fazer uma alteração aqui no plano gerencial da assessoria, para que ela caia lá para a homologação, para a gente ver do ponto de vista do gestor imediatamente superior como é que aparece. Tá bom? Então, eu vou aqui em visualizar plano. Veja que nós temos, plano 2024 da assessoria técnica está homologado. Por quê? Porque a gente já cadastrou, né? Lembrando que aqui a gente não está no ambiente de teste, a gente está fazendo já aqui em ambiente de produção. Então, essa é a situação atual dessa unidade chamada Assessoria Técnica da Progesp. Tá? Tem um plano gerencial cadastrado, 2024, e ele está homologado. Aí vamos supor que a chefia decide fazer uma edição nesse plano. Tá? Deixa eu ver o que é que eu posso...
Eu vou acrescentar aqui uma atribuição da unidade. Vou fazer essa edição só para efeitos de teste. Vou adicionar. Ela apareceu aqui, ó. E aí eu vou continuar aqui. O restante eu não vou alterar, tá certo? Vou seguir. Todo esse processo de cadastro, né, das atividades, do vínculo do servidor a cada processo de trabalho, tudo isso a gente viu lá no cadastro do plano gerencial, né? Então, assim, continuando. E eu vou submeter o plano para homologação. Tá vendo? Então, aqui ele já aparece a opção. Cliquei. Sucesso. Plano salvo com sucesso. Encontra-se pendente de homologação pela unidade responsável. Na nossa estrutura organizacional, essa unidade chamada Assessoria Técnica da Progesp, ela está situada imediatamente inferior à Pró-Reitoria, que é a unidade maior. Então, nesse caso, responsável pela homologação desse plano é a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, que é a Miriam, certo? Então, assim, eu vou entrar agora no perfil dela para a gente verificar como é que isso aparece. Vou fazer o logoff aqui. Isso aí. Agora eu vou entrar novamente com o login. Bem, tá aqui Miriam Dantas, tá certo? Ela tem 5 vínculos, tá? Eu vou aqui acessar o dela como chefia da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, no papel de pró-reitora, tá bem? Quando eu acesso o perfil dela, a gente pode vir aqui nesse menu chamado Plano Gerencial, visualizar plano, e já aparece uma mensagem aqui de cara, ó. Você possui planos gerenciais pendentes de homologação. Tá? Então, já tem uma sinalização aqui para ela, alertando de que tem uma unidade que ou cadastrou um plano novo ou fez alguma edição e esse plano está pendente de homologação. O filtro foi marcado automaticamente para melhorar sua busca pelo plano específico. Realize a validação do plano para que ele possa ser utilizado como vínculo dos planos individuais. Tá? Então, aqui a gente vem o que é que está pendente de homologação. Deixa eu filtrar aqui. Ó, apareceu aqui, ó, pendente de homologação, assessoria técnica da Progesp. Tá? Então, eu venho aqui nos 3 pontinhos, clico em avaliar, tá? E aí vai aparecer aqui, ó, todas as alterações que eu fiz, ela vai dar uma verificada, né, logicamente, para validar. Tá aqui a atribuição teste, ó, que foi aquela mudança que eu fiz para gerar a pendência de homologação, os processos de trabalho, por aí vai. E vejam que vai ficando um históricozinho, ó, do cadastro, ficou pendente de homologação, e aí eu vou avaliar o plano, e a gente tem 2 situações nesse caso. A primeira situação é uma situação que a edição que foi feita no plano, a pró-reitora concorda, né, tá tudo certo. Lembrando, né, que tudo isso aqui é um processo de construção, um processo de construção conjunta do planejamento das unidades nos mais diversos níveis, né? Nesse caso, desde a pró-reitora até os servidores que estão na ponta, né? Isso numa relação muito estreita
entre chefia e servidor, tá bom? Então, tudo dentro dos conformes, tudo dentro do combinado, então ela viria aqui em homologado. Se tivesse algum comentário que ela pudesse fazer, ela faria, não é um campo obrigatório nesse caso, no caso de homologação, e adicionar avaliação, certo? Esse seria o primeiro caminho, onde estaria tudo ok na edição que foi realizada. Porém, vamos supor que numa avaliação aqui, de algum ponto que foi alterado, nesse caso, né, eu acrescentei uma atribuição da unidade, e aí a pró-reitora olha aqui e disse, Joad incluiu aqui uma atribuição que não faz parte das nossas, né, regimentais, atribuições regimentais. Então, aqui eu vou avaliar o plano e eu vou sinalizar para ele que isso necessita de correção, né? Então, esse plano ele vai voltar para a chefia da unidade realizar as correções que ela indicar. Que correções são essas? Veja agora, ó, que a justificativa ela ficou um campo obrigatório. Então, a pró-reitora, nesse caso aqui, ela vai precisar indicar por que ela acha que necessita de correção. Então, por exemplo, atribuição não faz parte do rol que encontra-se em regimento, por exemplo. Teste. Atribuição teste, né? Não faz parte. Remover. E aí eu adiciono a avaliação, né? Então eu vou até fazer isso daqui, tá certo? Eu vou até concluir isso, porque como eu fiz como atribuição teste, e esse é um plano real da assessoria técnica, tá? Já vou fazer aqui como se estivesse valendo realmente. Concluir. Pronto, a avaliação do plano gerencial foi realizada com sucesso, né? Então eu teria que entrar lá no DJOAD novamente, e meter novamente para a pró-reitora e cairia para a homologação novamente. Aí ela iria verificar que está tudo ok e vai pelo aquele caminho feliz, né? De homologa e avalia. E finalizou, né? Então, esse foi um caso... Deixa eu até fazer aqui, para depois a gente não ter que alterar. Eu vou acatar essa sugestão da pró-reitora, né? Deixa eu ver aqui. Bem rapidinho, vou aqui na chefia da assessoria técnica, plano gerencial. Ó, já aparece a mensagem, ó. Você possui planos gerenciais que necessitam de correção, né? Já sinalizando aqui, né, um alerta aqui de atenção de que o plano gerencial foi avaliado pela chefia imediatamente superior, mas que tem necessidade de ser corrigido alguma coisa, né? Então ele vai verificar aqui, ó, em editar. Eu já vou deixar aqui do jeito que estava, vou excluir. Continuar aqui. Submeter. Agora eu vou pelo caminho da homologação. Ups.
Procurar aqui o vínculo novamente, como pró-reitora. Plano gerencial, visualizar plano gerencial. Existe plano pendente. Vou pesquisar aqui por assessoria técnica. Vou lá, avaliar. E aí, agora, verifiquei que foi feita a correção que eu sugeri, né? Que a pró-reitora sugeriu. Então, eu vou homologar. De novo, a justificativa aqui nesse caso é opcional. E adicionar a avaliação. Ops. Homologação realizada com sucesso. Tá, gente? Então, esse aqui foi o processo que eu mostrei para vocês na prática. É bem simples, como eu falei, né? Em poucos passos. Isso era uma preocupação nossa desde o início, em termos de desenvolvimento, de ser uma coisa que não toma. Então, vocês viram que bem rapidamente a gente consegue realizar essa homologação. Tá? Então, esse foi o caso, gente, da homologação do plano gerencial. Tá bom? E aí, vão registrando as dúvidas aí, para no final vão se inscrevendo, que a gente vai respondendo, tá? E agora eu vou aqui já passar, vou fazer o log-off aqui. Vou passar para a homologação do plano individual. Tá certo? Mais ou menos a mesma lógica. Eu vou fazer aqui o login. Nesse caso agora, eu vou fazer o login no meu próprio Polari. Como servidor, tá? Como a gente está falando de plano individual, nesse caso, também existem duas situações que ele cai para homologação, né? Quando a gente cadastra um novo ou quando a gente edita. Tá? Eu vou entrar aqui no meu plano individual para fazer uma edição nele, tá? Para ele ficar pendente de homologação. E nesse caso, quem que homologa? A chefia imediatamente superior. Quem é a chefia imediatamente superior a Walter? É a chefia da assessoria técnica, que é a unidade que eu participo, tá? Que nesse caso é Joad. Então, eu vou aqui entrar no meu. Veja que acessou direto a tela do Polari, não apareceu aquela tela de vínculos, porque eu só tenho um vínculo mesmo, tá? Que é como servidor da assessoria técnica da Progesp. Aqui no meu plano individual, meus planos, vou fazer uma edição nele, tá bom? Veja, ó, que como eu falei, né? Que já é o plano real, né? A gente já está vendo aqui que ele está homologado de 2024. E eu vou fazer uma edição, tá? Vou fazer uma edição aqui no... Deixa eu ver uma edição aqui. No percentual de envolvimento, certo? Vamos dizer aqui, vamos supor que... Lembram do percentual de envolvimento das aulas anteriores, né? Que a gente explicou aqui que cada servidor ele tem que pegar 100% do seu esforço, né? E distribuir dentro dos processos de trabalho que ele está envolvido. Veja aqui no meu caso, ó, tenho trabalho presencial, gestão administrativa da Astec, e por aí vai. Estou envolvido em todos esses, tá? De tal forma que a soma do percentual de envolvimento seja 100%. Então, aqui eu vou fazer uma alteração, por exemplo, em atendimento. Eu vou colocar, ao invés de 5, 10%. Ops. 10%. E aqui no projeto Polari, eu vou tirar 5%, tá? Só para a gente fazer uma edição coerente. Vou concluir aqui. Concluir aqui. Veja que ainda totalizou 100% e eu vou concluir a edição. Plano atualizado com sucesso, porém, o plano agora está o quê? Pendente de homologação. Tá bom? Então, agora, a chefia da unidade de assessoria técnica vai precisar homologar o plano individual de Walter. Tá certo? Que nesse caso, vou entrar aqui no login dele.
E aí vou selecionar a chefia da assessoria técnica, tá? Tem que prestar atenção no vínculo. Por exemplo, se eu acessar ele como ou servidor da assessoria ou chefia da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, eu não vou conseguir fazer essa homologação. Então, eu tenho que atentar para a questão do vínculo. Nesse caso, eu vou ter que entrar com o vínculo da chefia da assessoria técnica, ok? Visualização, plano individual. Vou procurar aqui. Aqui é a equipe, ó, da assessoria técnica, tá certo? Tá todo mundo aqui, ó. Tem alguns com plano finalizado. Esse daqui foi porque trocou de unidade, essa daqui também. Veja que tem outros homologados e Walter tem que estar pendente de homologação. É bom que a gente faz ao vivo, né? Às vezes o sistema pega uma peça na gente. Mas aqui tá todo redondinho, tá, gente? O Polari, ele tá realmente uma ferramenta fantástica. Vejam, Walter está aqui com o plano pendente de homologação, tá? Então, vou aqui no plano individual de Walter. Vou verificar aqui o que foi que ele alterou. Né? Dou uma passada aqui e vejo. Lógico, isso sempre numa conversa, né, da chefia com o servidor. Fiz essa alteração e eu ia dizer, ó, chefe, fiz a alteração lá na minha distribuição do esforço, né? Ao invés de deixar 15% para o processo tal, eu deixei 20% e reduzi 5% de outro processo. Isso acordado com a chefia concorda, fiz a alteração, cai para a homologação dele. E tem aqui o botãozinho logo abaixo, ó, avaliar plano. Mesma situação do plano gerencial. Ou ele homologa concordando com as alterações, ou ele sinaliza que há necessidade de correção, tá? Aqui eu vou homologar direto, tá, gente? Porque a gente já viu a situação aqui de necessidade de correção. É um desses procedimentos do plano gerencial, tá? Para não ficar muito cansativo aqui na fala. Mas aqui eu já vou homologar direto, tá certo? Ele acrescentou automaticamente, não foi? Você não clicou em homologado. Não cliquei em homologado. Verdade. Deixa eu cancelar e apertar de novo. Walter. Já foi, ó. Plano homologado, tá? Então, foi direto no caminho feliz lá, de homologação, concordando com a alteração que o servidor fez no plano individual dele. Então, esse foi o processo, tá, gente? Também bem simples, da homologação do plano individual do servidor. Tá certo? Michele e Isaac, quanto à homologação de planos, vocês têm alguma coisa a acrescentar? Eu acho que eu consegui mostrar de forma clara. Vocês... Sim, Walter, eu acho que está completo. É só para destacar também, né, que o sistema, ele traz uma possibilidade de diálogo virtual, né? Na hora da homologação, eu tenho um espaço onde eu posso acrescentar comentários, observações, que é lá na justificativa, mas o ideal é que o diálogo ele aconteça aconteça antes, para que evite necessidades de correção, né? Então, a gente tem essa possibilidade de fazer esse diálogo dentro do sistema, mas o ideal é que a gente estimule que isso aconteça também presencialmente, né? Para evitar ruídos, para evitar dificuldades de relação mesmo interpessoal entre gestor e servidor. Perfeito, Michele. É o que a gente fala, né? O PGD... daquela história, né? A modalidade de trabalho é uma consequência do processo de planejamento. Então, a palavra planejamento, ela vem como carro-chefe, e dentro de todo planejamento deve haver um estreitamento das relações
chefia servidor. Então, esse processo de comunicação ele tem que ser claro, transparente, né? Não é eu vou alterando aqui de forma unilateral, o gestor vai lá e nega, dizendo que necessita de correção também de forma unilateral, e acaba se criando talvez até um conflito nesse sentido. É interessante isso que o Michele chama a atenção, dessa necessidade de estar sempre em diálogo, né? A chefia com o servidor. Bem, esse foi a parte da homologação dos planos, tá, gente? Agora eu vou passar aqui para a parte da homologação de entregas e justificativas, tá certo? Como a gente está em situação real, né, de planos cadastrados em sistema de produção, né, em produção, já é o valendo, aqui eu vou fazer uma avaliação real. Aqui já até conversei com a chefia para pedir permissão, né, para fazer essa alteração. Vamos lá. Eu vou selecionar aqui o vínculo dele, tá? E eu vou acessar como a chefia da assessoria técnica. Tá? Por que isso, gente? Na prática, quem faz a homologação de entregas e justificativas dos servidores, né? Veja que a gente está falando de entregas, né? Que é o processo lá na ponta, o servidor está executando. Quem faz a homologação dessas entregas é a chefia desse servidor, da unidade. Por isso que eu vim aqui, ó, selecionei assessoria técnica. Tá? Veja que tem aqui um menu chamado homologação. Tá? Dentro desse menu, a gente vai ter duas possibilidades. Deixa eu selecionar aqui um servidor, por exemplo, Marcela. Veja, gente, que embaixo já vai indicando, ó, Daiane, tem entregas pendentes de homologação, Joari também, Thaís também, e por aí vai, menos Isabel. Então, vou pegar o caso, por exemplo, aqui, Marcela. Joari, enquanto chefia da assessoria técnica, acessou aqui no módulo de homologação para ver a situação de Marcela em termos de entregas. Já aparece uma mensagem para ele aqui, dizendo que ele pode ter acesso a todas as entregas, tanto as entregas previstas como em execução, finalizadas ou não finalizadas, desse servidor através do plano individual, e ele dá a opção aqui de você fazer uma consulta ao plano. Tá? Mas no caso de Marcela, ó, veja que eu tenho dois menus, entregas finalizadas e justificativas. São as duas coisas que a gente vai homologar, né, da possibilidade de homologação por parte da chefia. Tá? Vamos falar primeiro da homologação das entregas finalizadas. Aqui a gente tem um filtro, certo? Que a gente pode filtrar por data e por status da entrega. Então aqui, como padrão, ele já vem filtrado aqui como pendente de homologação. Né? A gente pode selecionar o ano do plano. Lógico que a gente está em 2024. E aqui eu vou pegar como exemplo o mês de maio. Tá? Então, no mês de maio, Marcela realizou essas entregas. Ó. Atendimento realizado, a presencialidade, por aí vai. Várias, certo? Aqui no mês de maio. Como é que a gente faz para realizar a homologação? Tem várias formas aqui. Uma, por exemplo, a gente selecionar todas as entregas de uma vez só, não selecionar tudo, e avaliar entregas. Certo? Em avaliar entregas vai aparecer um menu aqui que eu falo já. Vou só retornar para falar as formas de homologação. Uma forma é selecionar tudo e homologar tudo de uma vez. Isso aqui a gente acrescentou porque a gente acredita muito, né, nessa questão que eu acabei de falar. Então, se a chefia acompanha o que tá acontecendo na unidade, né, então ela já está ciente dessas entregas que Marcela está envolvida. Né? Então, a gente acrescentou essa possibilidade, né, de a gente homologar tudo de uma vez. Ah, Walter, mas eu não tenho certeza se essa entrega aqui da presencialidade de Marcela lá no dia 8, ó, ela ocorreu. Eu preciso conversar com a servidora. Ok, você vai homologando uma por uma ou
quantas você achar que são necessárias para homologar. Tá? Aqui eu vou fazer só um exemplo, tá? Não vou mexer em todas as entregas de Marcela, eu vou deixar a tarefa para a chefia mesmo, vou fazer o papel dele, não, estou só dando um exemplo. Tá certo? Então, por exemplo, essa entrega aqui, vou marcar ela e vou avaliar. Quando eu entro em avaliar, nesse caso aqui das entregas, eu tenho 3 opções, tá certo? A primeira é homologado, e aqui o gestor concorda com a entrega, que, ok, Marcela realmente cumpriu essa entrega, acompanhei, vi lá o produto e tal, ok, homologo. Adicionar avaliação e entrega homologada, fim de fluxo. Tá? Outra possibilidade, veja, ó, que tem um izinho aqui do lado que traz o que significa cada um. Ó. Homologado, o conceito, necessita de correção e os conceitos também relacionados, além do negado. Gente, só um minutinho aqui que eu vou colocar meu carregador. Está pedindo bateria. Rapidinho. Pronto. Sim, como eu falava, né? A gente tem 3 situações de homologação. A homologada necessita de correção e negado. No izinho a gente tem um conceito de cada um. Homologado, entrega aceita pela chefia na sua íntegra. Necessita de correção, entrega deve ser corrigida em algum aspecto, naquela mesma lógica dos planos, né? A gente disse que o plano está necessitando de correção. Aqui também, só que da entrega, né? Deve ser replanejado um novo prazo, sem impactar na frequência do servidor. Já eu entro nesse detalhe, tá? E o negado é uma entrega não aceita pela chefia, impactando o servidor. Um novo prazo deve ser estimado para a realização da entrega, que pode ou não permanecer com o servidor. Bem, aí aqui merece um parêntese, a gente precisa explicar por que aqui fala de frequência, né? E isso não deveria ser novidade. Por quê? Porque com o PGD, né, agora o acompanhamento do trabalho do servidor, ele é realizado através de entrega, e não mais pelo registro do ponto eletrônico, tá certo? É por isso que a gente traz essas definições aqui. Por quê? Porque muito em breve o Polari, dentro do Polari, estará disponível a possibilidade de integração com a frequência do servidor, tá certo? Então, as entregas, né, e seus status definidos no processo de homologação, isso trará impacto lá na frequência do servidor. Então, assim, as regras de frequência a gente ainda não definiu, né? Fazendo a relação com a entrega. A gente está até em processo de discussão sobre isso, mas a gente ainda não fechou. Mas isso estará em breve dentro do Polari, essa integração. E esse status da entrega, ela é importantíssimo. Homologado, ok, não vai acontecer nada na frequência do servidor. Necessita de correção, é como se fosse, ela fica em stand-by ali, a depender do prazo e da justificativa do servidor, ela pode entrar para o mês seguinte e não impactar na frequência, mas a depender impacta. É tudo isso que a gente está estudando. Já o negado não. O negado é a entrega que, por exemplo, o servidor disse que fez, que realizou, mas na prática não realizou, né? A chefia foi lá, constatou que realmente ele não finalizou, e essa entrega é negada. E isso vai ter impacto direto na frequência do servidor, tá? Podendo surgir, inclusive, em descontos financeiros. Bem, então aqui eu vou ter a situação de homologar, né? Necessita de correção. Quando eu clico em necessita de correção, lembre o conceito, ó. A gente vai precisar fazer o quê? Deve ser corrigido em algum aspecto e deve ser replanejado um novo prazo. Tá? Então aqui necessita de correção, a chefia já
já deve indicar qual é o novo prazo de entrega para essa demanda, tá certo? E o motivo por que ele está alterando, tá bom? O negado, veja que só tem um motivo aqui, tá? Ah, constatei que o trabalho não foi realizado conforme solicitado e aí fica negado dentro do plano do servidor, tá certo? Então a gente tem essas três possibilidades, tá, gente? Eu vou aqui só homologar para vocês verem, caso eu constatei que Marcela realizou essa entrega, tudo, e vou homologar. Entrega avaliada com sucesso. Então, veja que aquela entrega já sumiu aqui, ó, do filtro pendente de homologação, né? Sumiu daqui. Se a gente filtrar aqui, por exemplo, só as homologadas, ela vai aparecer, né? Tá aqui ela, ó, que eu acabei de homologar. Tá bom? Então, esse filtro também é interessante para isso, para você ver a dinâmica, né, que você está fazendo de homologação dessas entregas. Tá bom? E aqui vai ficando o histórico, eu filtrei só as homologadas, ó. Tem as homologadas de abril, né? A chefia já homologou, de fevereiro, de janeiro, por aí vai. Tá? Bem, gente, então esse aqui foi o processo de homologação da entrega, as entregas finalizadas, tá certo? E agora a gente passa aqui para entender um pouquinho e falar sobre o processo de homologação das justificativas. Só lembrando, né, justificativas, que justificativas são essas, né? Justificativas da não realização de alguma entrega. Tá? Então, assim, eu tinha uma entrega lá cadastrada, com prazo para hoje, e por algum motivo eu não consegui realizar, eu vou precisar entrar nessa entrega, né, e colocar uma justificativa para ela. Né? Isso é importante. E lá na frente isso vai impactar na frequência. Tá? Vai entrar em entregas não realizadas. Isso pode ser um problema se não tiver justificativa. Tá bom? Por isso que é importante, e o Polaris já está previsto isso. Tinha uma entrega prevista para a data X, não consegui realizar, mas tem uma justificativa, então é possível cadastrar sim. Temos aqui, no plano de Marcela, no mês de abril, ela tem 3 justificativas, ó. Então, 3 entregas dela, ela precisou justificar, porque ela não realizou. Então, por exemplo, vou pegar essa justificativa 3 aqui, ó. Ela justificou o seguinte, ó, ela solicita cancelar a entrega porque, em acordo com a chefia, ela realizou o 8º encontro do Polari e, para evitar interferências externas, ela deve ter ficado em teletrabalho, nesse caso, porque é uma entrega da presencialidade. Tá certo? Se eu clicar aqui em justificativa, vai aparecer, ó. Entrega, cancelar a entrega, tal. Eu fiquei o turno em teletrabalho. Então, ela não cumpriu a entrega de presencialidade porque ela ficou em teletrabalho executando exatamente o encontro anterior a esse. Esse é o 10º, né? O 8º encontro do Polari. Essa mesma reunião foi Marcela que fez nesse dia. Tá certo? Então, ela cadastrou essa justificativa. Deixa eu voltar aqui. Bem, e aí a chefia vai avaliar, seleciona, ó, caixinha, avaliar a justificativa. E aqui na justificativa a gente tem 5 situações, tá? Que é em relação ao estado das entregas vinculadas. E aqui tem a legenda de cada uma. O primeiro é a questão do prorrogar prazo. A justificativa é homologada e a entrega passa a ser prevista com novo prazo, tá? Essa é a primeira situação. Outra situação, necessita de correção. A entrega deverá ser corrigida em algum aspecto. Negado, a justificativa não é aceita e a entrega fica como não realizada. A demanda deve ter um novo prazo, podendo permanecer com o mesmo servidor ou não. Uma entrega, quando ela é negada, a entrega não deixa de existir, né, gente? Então, alguém tem que realizar. Pode ser o mesmo servidor ou a chefia pode delegar para outro servidor executar. Cancelar a entrega, que é exatamente a solicitação da servidora, né? Nesse caso.
a justificativa é aceita e a entrega é cancelada, saindo do quadro de entregas do servidor e da unidade. Isso aqui é uma situação onde a entrega deixa de existir, tá certo? Vamos supor que essa reunião de hoje, certo? Está lá cadastrado no meu plano de trabalho, 10º encontro do Polari, e aí por algum motivo essa agenda é cancelada, tá? Mas cancelada mesmo, não é prorrogar o prazo. Não vai existir mais um encontro, essa modalidade de encontro, vai ser de outra forma um atendimento negocial agora dentro do Polari. Tá, então eu ia lá na minha entrega, ia justificar, ia dizer, solicitar para o gestor cancelar essa entrega, porque houve uma mudança de metodologia e aquele encontro não era mais possível, por exemplo. E aí ia cair para cá para cancelar. E por fim tem a entrega, né? O último status aqui, finalizar a entrega. Que a justificativa é aceita e a entrega é concluída para o servidor. Tá certo? Então, nesse caso, vou realizar o cancelamento, concordei, né, com o pedido dela. Vou colocar aqui só porque é obrigatório, tá bom? Aqui, como o Michele falou, né, um campo mais de comunicação da chefia do servidor registrado oficialmente no Polar. Então, justificativa aceita. O encontro, foi realizado no regime teletrabalho. Que foi a alegação lá da servidora e a chefia concordou. Tá certo? Vou adicionar a avaliação. E justificativa avaliada com sucesso. Tá? Veja aqui que em justificativa já não vai mais aparecer aquela, né? Pendente de homologação. Em 2024, aqui em abril. Ó, eram 3, agora só tem 2. Então, a chefia, no papel da sua atribuição, no dia a dia vai fazer o controle, né, tanto das entregas, controle e homologação das entregas e das justificativas do servidor. E aí o que é importante chamar a atenção é sobre em que momento a chefia faz isso, né? Nesse caso, a chefia ela pode ir fazendo um acompanhamento dia a dia, né, e já homologando as entregas, já homologando as justificativas, assim que o servidor vai cadastrando. É uma possibilidade. Porém, a gente sabe que o dia a dia do gestor, ele é muito dinâmico, né? Ele não vai ter tempo ali de ficar toda hora olhando, já homologando tudo. Então, o que é que pode acontecer? Vou me organizar aqui enquanto chefia para a cada final da semana, tipo, toda sexta-feira eu entro e homologo as entregas da semana do servidor. Já outro gestor pode dizer, não, de 15 em 15 dias eu vou fazer isso. Tá? De tal forma que se observe o calendário do mês. Né? Por quê? Porque entregas agora vão virar o quê, gente? Frequência. E a frequência do servidor ela é o quê? Mensal. Tá? Então, só atentar para essa questão. A homologação do mês, ela deve ser realizada. Walter, mas até em quantos dias depois que fechou o mês a gente pode homologar? Isso é uma definição de cada instituição. Tá? Quando a gente implementar a integração com a frequência, a gente vai soltar um normativo, por exemplo, aqui no FRN, definindo, até o 5º dia útil, a chefia vai ter que homologar as entregas e as justificativas, alguma coisa desse tipo. Tá? Mas isso mais para frente a gente vai, aqui internamente, falei no caso da FRN, né? Discutir isso daí. Lógico, cada instituição vai ter o seu modelo e vai adaptar para a situação que melhor lhe atende. Tá certo? Então é isso, gente. Michele, Isaac, tem mais algum detalhe para falar? Termo de justificativas de homologação de entregas e justificativas, seria isso. Tá? Pronto, Walter, agora eu acho que a gente pode abrir para dúvidas, comentários, tá certo?
Quem Peraí, deixa eu ver aqui que eu quiser não estou vendo ninguém, só um instante. ter o espaço de fala, por favor, levantem a mão, para a gente poder organizar a inscrição e iniciar as respostas às dúvidas. Lembrando que essa reunião vai ficar tá sendo gravada, né? E vai ficar disponível lá no portal do Polari, certo? Então podem se inscrever, a gente estamos aqui à disposição para qualquer dúvida, tá bom, gente? No chat também não temos dúvidas. Acho que Alguém? você foi bem didático, viu, Walter? Tomara que, tenha ficado claro, gente. E como eu sempre digo ao final dessas reuniões, né? Estamos à disposição, tá certo? Aqui, se vocês quiserem marcar um encontro específico, à disposição de vocês, para tirar alguma dúvida. Deixa eu ver aqui, acho que alguém colocou no chat. Guilherme, você não quer falar? Deixa eu ver. Eu vou habilitar seu microfone, tá, Guilherme? Só um instante. Guilherme. Pode habilitar agora, tá? Olá, boa tarde. Vocês me ouvem? Oi, Guilherme, estamos ouvindo sim. Tá certo, obrigado. Na verdade, é uma dúvida bem específica. Eu vi que você passa por todos os procedimentos de homologação. Um deles, por exemplo, lá o do plano individual. Quando a chefia entra no sistema e ela vai verificar logo na tela inicial que tem pendência de homologação, certo? Já aparece ali para ela essa mensagem. E quando ela entra no plano do servidor para fazer essa homologação, não fica em destaque, né, o que ele alterou. A chefia tem que visualizar todo o plano novamente, né? A informação que foi alterada, ela não fica em destaque. Então teria que ser uma questão de comunicação mesmo, olha. De comunicação. O servidor comunicar para a chefia. É importante. Aí eu fico pensando só no caso da chefia ter muitos servidores para cuidar e fazerem várias alterações ao mesmo tempo, né? Aí fica um pouco complicado de acompanhar. Guilherme, é interessante esse seu comentário, né, Isaac? Isaac está aqui também, que ele é da STI. A gente pode até considerar como sendo um ponto de melhoria, né? Para futuras versões do Polari, ver de que forma a gente consegue destacar essas alterações. Mas é muito bem observado, Guilherme. Que é parte do pressuposto de que a chefia, teoricamente, ela já avaliou todo o plano antes, né? E agora ela precisa avaliar só o que alterou. Perfeito. Para ver se faz sentido a alteração. E outra coisa, no final, depois que ela homologa todas as alterações nos planos, ela consegue visualizar um histórico de tudo que era e o que ficou, alguma coisa nesse sentido? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Quando edita, se a versão anterior fica disponível? Se a chefia consegue visualizar depois, lá no final do mês, ou depois de uma prestação de contas, qualquer coisa no futuro, visualizar tudo que foi alterado no plano de um servidor, desde que ele cadastrou inicialmente e todas as alterações posteriores. Isaac pode até falar um pouquinho melhor sobre isso, mas as alterações elas ficam registradas em banco de dados, não fica, Isaac? O do plano individual? Sim. Do plano individual Individual e gerencial, né, Isaac? Toda alteração que gera homologação. Isso, o gerencial, posso ter certeza que fica. Inclusive, até no sistema ele fica a versão anterior, quando é editado. É criado um plano novo, justamente para manter esse histórico. Mas também fica no banco do sistema, as alterações. Perfeito. Tá, jóia. Então nada se perde. Isso é bom. Não, nada se perde. Isso é uma preocupação que a gente teve desde o início, viu, Guilherme? E o Polari está dessa forma, assim, ele não sobrescreve não, né? Quando gerencial, por exemplo, inclusive tem até a data de vigência, quando você encerra a vigência dele no gerencial,
é como se aquele plano fechasse e fica salvo como sendo um documento, né, e inicia um novo, né? Lógico, aproveitando todas as informações que ali estão, mas em termos de Polar e do sistema, entender que ali ficou salvo um documento, né? Porque não pode sobrescrever e se perder, né? Belezinha, obrigado. Era isso. Perfeito. Mais alguém, gente? Juliana, só um instante, Juliana. Deixa eu habilitar seu microfone. Juliana, a lista aqui. Vocês estão vendo Juliana na lista? Michelle, Elisa. Tá, tá aqui. Eu adicionar. Pronto, Juliana, pode habilitar seu microfone. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou da UFMG, tá? E eu gostaria de saber, porque eu verifiquei no cronograma seus, e essa é a última reunião que a gente teria. Vai ter outras reuniões além dessa? Bem, Walter, Michele. Bem, isso é uma coisa que a gente ainda não conversou internamente, né? Porém, a gente sabe o momento que a gente está vivenciando, né? Dentro das instituições, que é um período de greve, né? Então, muito provavelmente, isso aqui a gente vai conversar internamente, a gente vai, muito provavelmente, ter que repetir algumas dessas reuniões para que atinja um público maior. Mas, como eu estava falando antes de responder a pergunta de Guilherme, a gente está à disposição, viu, Juliana? Inclusive, vocês podem solicitar via ticket lá no Git, né? Esse serviço, né? Para a gente estar próximo de vocês aí para atender questões específicas da instituição. Mas em termos de cronograma, a gente ainda vai discutir aqui internamente, mas muito provavelmente esses encontros serão repetidos, né? Pelo menos aqueles que iniciaram depois que iniciou a greve, né? Que a gente fez depois que a greve iniciou. Tá bom? Então, assim, muito em breve, no portal do Polari, a gente traz uma notícia sobre isso daí, tá certo? Uma atualização. Ok, obrigada. Michele, quer complementar alguma coisa? Não, só reforçar também que, caso vocês tenham alguma dúvida mais específica, a gente está à disposição, né, Walter? Como você colocou. Estamos sim. E o canal para isso é via ticket, né? Lá no Git. E a gente está todo dia olhando, né? Se chega lá para prontamente atender vocês, tá bom, gente? Mais alguém? Patrícia. Só um instante. Patrícia. Pronto, Patrícia. Você pode habilitar seu microfone. Boa tarde a todos. Eu queria perguntar, assim, em questão de férias, porque eu não vi nenhum plano com férias, com licenças, alguma coisa assim. A gente lança também no histórico de plano ou deixa fora? Isaac, você quer responder essa? Poderia repetir a dúvida, por favor, Patrícia? Se, porventura, o servidor esteja em férias ou licença médica, alguma coisa assim, ele efetua o lançamento? Licença médica eu sei que não, porque a pessoa está de licença e não vai acessar o plano, né? Dependendo da licença. Se isso é lançado no próprio Polari, né? No próprio Polari. Pronto, uma boa dúvida. A gente está trabalhando começou no mês passado, na verdade, estamos finalizando agora, uma integração no Polari para buscar esses afastamentos, no caso de férias, também licença e algumas ausências de servidor. Aí não é lançado, ele é buscado do sistema que a instituição utiliza, como por exemplo aqui no FRN a gente usa o SIG-RH, então a gente busca do SIG-RH essa informação e traz para
para o Polari. Aí, com essa informação, o Polari mesmo notifica a chefia que aquele servidor está ali ausente durante aquela entrega que estava planejada, para ele ou trocar o prazo ou redistribuir aquela entrega. Não sei se responde a sua dúvida. Mas, Respondeu. É que a gente ainda não tem o SIG-RH, mas está prevista a implantação também. Mas só, Patrícia, para ficar Vamos claro, falar. né, que não é uma coisa dependente do SIG-RH, não, tá? Assim, o Polar, ele tá com a infraestrutura pronta para fazer essa leitura de qualquer sistema. Então, assim, Esse GEP todos, né? Uhum. e aí, a TI de vocês aí, dentro do que de como o Polari foi pensado, né, na possibilidade de customização com a realidade dos sistemas de vocês, tá certo? Então, assim que essa funcionalidade ficar disponível, né, como o Isaac falou, está em desenvolvimento, essa integração com os afastamentos, vai ser possível se integrar com qualquer sistema, tá bom? Ok, obrigada. Mais alguém? Acho que é isso, né? Bem, gente, queria agradecer mais uma vez a todos pela participação e dizer que logo mais a gente vai estar soltando no portal do Polari mais informações sobre possíveis novos encontros, tá certo? Em termos de sistema, eu acho que dá para mostrar aqui um pouquinho aqui nesse finalzinho, só me permitam, para não ficar... Deixa eu mostrar aqui só um instante, só para não restar aqui nenhuma dúvida. Existe tá aparecendo o Polari para vocês, não tá? Está. Pronto. Vejam que logo depois do botão de homologação, né, desse módulo aqui de homologação, a gente tem um módulo chamado relatórios. Tá? Dentro de relatórios, a gente tem relatórios aqui, né? Esse é um módulo que a gente vai trabalhar bastante nele, ainda para o futuro, tá certo? Futuro próximo. A gente pretende enriquecer esses relatórios, tá? Mas aqui você já pode ter algum panorama quantitativo e qualitativo relacionado a relatórios de entregas, tá bom? Eu vou só fazer um exemplo aqui rapidinho para a gente saber. Por exemplo, eu posso fazer um relatório quantitativo por servidor. Vou consultar o meu aqui, Walter, Pedro. E aí eu vou botar aqui, por exemplo, de janeiro... Vou botar 2023, para a gente ver um volume maior. Janeiro de 2023 até hoje, por exemplo. Aí eu quero independente de status. E fizer uma busca. Ele traz aqui um resuminho, ó, das minhas entregas nesse período. Tá? Então, nesse período inteiro, eu tive 456 entregas, sendo 6 pendentes, 439 finalizadas e 11 entregas canceladas. Tá certo? Então, aqui a gente pode fazer essa consultinha. Como eu falei, a gente precisa e vai, né, enriquecer esse módulo de relatórios. Mas aqui a gente já possibilita a gente ter algum nível de informação. E aí, só para mostrar o qualitativo também, esse foi o quantitativo. Pode ser tanto por servidor como por unidade. Tá? Deixa eu colocar o quantitativo por unidade. A gente pode consultar aqui tanto pelo código, que é o nosso código próprio aqui do nosso sistema, como pelo nome. Por exemplo, assessoria técnica. Nesse período, tivemos 3.126 entregas. 6 que estão em execução, 38 pendentes, 3.000 finalizadas e 82 canceladas. Tá? Então, aqui é um panorama mais do ponto de vista da unidade como um todo. Tá? Além do quantitativo, a gente tem esse relatório também qualitativo, que também pode ser por servidor.
E nele a gente tem... ele puxa o servidor e a unidade, né? Volta aqui, ó. E ele traz detalhes sobre as entregas, tá? Aquele 1 que eu falei que tinha uma entrega pendente minha. Qual é? É uma que eu chamei de teste. Isso aqui muito provavelmente foi algum teste que eu andei fazendo. Finalizadas, ó, atendimento PGD ao CEPA, que é uma unidade nossa aqui interna do FRN. Relatório de dados para CPDI nas finalizadas e por aí vai. Tá? Então aqui tem um detalhamento maior, por isso que a gente chamou ele de qualitativo. Em termos de... aqui a gente pode até entrar na entrega para ver ó, o que é cada um, tá? Então, gente, para finalizar, eu só queria mostrar isso para vocês, completando aqui todo o menu, ó, disponível aqui no Polar atualmente. Tá certo? Deixa eu ver vocês aqui. E é isso. Tá? Espero que tenha sido proveitoso para vocês e, como já falei, estamos à disposição a hora que vocês precisarem, tá bom? Isaac, as considerações finais. Obrigada a todos, tá? Estamos à disposição. Então, gente, obrigado, até logo, tá? Tchau.